Mas afinal, Ellen, os princípios no direito notarial e registral realmente importam? Para eu te responder essa pergunta, quanto tempo de episódio a gente tem? A gente pode ficar aqui, talvez umas 3 horas cabe, será? Olha, eu acho que leva um dia inteiro para te responder se importam ou não. Mas a gente vai tentar entrar nesse mecanismo aí dos princípios nesse nosso episódio do nosso Adnocast. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui sim, mais uma vez no nosso Adnocast, o podcast da Adnotari, da Academia Nacional de Direito Notarial e Registral. E você sabe que eu já vou fazer aquele convite para você. Você ainda não é associado, não é associado? Não, para agora. Pausa o vídeo aí e entra em www.adnotari.org.br e já faça a sua associação. Benefícios incríveis para você, advogada, para você, advogado, atuar de maneira mais assertiva, mais lucrativa na área do direito notarial e registral. Questões extrajudiciais, tanto judicial também não importa. Você vai ter um direcionamento muito interessante com núcleos temáticos, muito conteúdo, cursos com descontos, só esses descontos já vale a pena ser associado, já associada, e cursos de alta qualidade, muita qualidade para você. E também, obviamente, siga-nos nas nossas redes sociais, no nosso Instagram da Adnotari, o @Adnotari, para que você fique lá. Toda terça-feira tem papo acadêmico com o grande Kikunaga, muito conteúdo para você se inteirar dessa área do direito notarial e registral. E nós temos hoje um episódio especial. Eu trouxe aqui mais uma vez a doutora Ellen Salomão. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Maravilha, muito bom ter aqui você novamente. Aliás, repercussão incrível do episódio que nós tivemos semana passada sobre incorporação. Aliás, se você não viu esse episódio sobre incorporação, volta lá no YouTube, depois de assistir esse, né? Acabou esse, assiste o episódio anterior de incorporação com a doutora Ellen e também os episódios anteriores. Já aproveita e assiste tudo, né? Então foi muito interessante, muito legal. Obrigado, viu, por estar aqui mais uma vez. Obrigada, feliz de estar aqui. Maravilha. Eu vou fazer a apresentação de novo, porque tem gente que ainda não viu você na semana passada. Então, olha só, advogada, especialista em direito notarial e registral pela Escola Paulista de Direito, também atua de forma estratégica. E quer saber essa estratégica, essa forma de atuação da incorporação imobiliária? Vê o episódio anterior que a gente detalhou muito bem isso em todas as fases da incorporação imobiliária, desde a estruturação jurídica até realmente a entrega efetiva do empreendimento. É sócia do RASA, Rodrigo Auchi Amar Salomão Sociedade de Advogados, espero ter falado certo, né? Membro também das comissões especiais de direito imobiliário, notarial e registral da seccional da OAB Paulista aqui de São Paulo. Maravilha, professora, ela é coautora de um livro que está no prelo, ainda não tem data de lançamento, mas é um livro interessantíssimo, eu já vou querer aqui, vou até convidar você depois para falar sobre esse livro, Mulheres no Direito Imobiliário. Ela vai falar sobre o poder de uma história, né? Que conta a tua história no mundo do direito imobiliário, não é isso? Como que é essa experiência de escrever livro? É fantástico, né? Foi muito desafiador, né? Aquilo que a gente tinha conversado um pouquinho, né, lá atrás. Falar da gente é difícil. Difícil demais, né? Aliás, falar em você, o legal, se vocês soubessem os bastidores do que a gente conversa, isso, aquilo e tal, e a Ellen trouxe, falou, eu acordo os 10 para 5. 15 para 5. 15 para 5, né? E faz tudo, meia maratonista. Meia maratonista. Em breve, tá nos planos uma maratona. Não, mas você tá se encaminhando pro triatlon também, que eu tô percebendo. Como que é essa tua rotina? Conta aí um pouquinho, quem é a Ellen antes da skin advogada? Primeiro que eu sou hiperagitada, né? E eu preciso de algo que silencie a minha mente. Então eu desenvolvi como rotina ao longo do tempo. Eu acordo antes de todo mundo da casa, procuro. Faço minhas orações, faço uma leitura. Às vezes não dá tempo, só respiro 3 minutinhos ali e vamos.
E aí vou pra atividade física. Estrutura aí a vida com as crianças. Eu sou mãe, tenho 2 filhos, esposa, tenho escritório. Qual a idade dos filhos? Tenho um de 12 e um de 9. Músicos, na verdade. Super ativos também. Um toca bateria, outro toca guitarra. Que maravilha. Enfim. Então eu dou um suporte aí pro meu marido, pros meus filhos logo cedo e vou pra atividade física. E aí, cada dia eu tenho um treino, né? Eu sigo uma planilha de corrida, pensando em resultado, em performance. Me lesionei ao longo do caminho aí na corrida, e aí introduzi a natação. Menos impacto, né? Para ter um impacto menor, mas acabou que eu não saí da natação. Já fiz algumas meias maratonas. O que me marcou demais foi a meia maratona de Buenos Aires. Então, eu fui com a família toda. Então, além da prova, aí tem o combo, né? Comida, vinho e tudo mais pós-prova. Não, doce de leite. Doce de leite, alfajor. Mas, assim, o ciclo do treino é muito desafiador também. Porque nos ensina muito. Então, e aí eu queria, até aproveitando o gancho, porque assim, a advocacia, ela é muito sedentária por natureza, né? A gente senta lá no escritório... O advogado, né? Começa tarde e acaba tarde. Bem isso mesmo, né? Não tem hora, né? Realmente é só sentado, é computador, isso, aquilo, dirigindo, ou qualquer coisa que seja. Como que você vê essa importância de você ter incorporado a atividade física? Claro que você está num nível até bem avançado, porque participar de meia maratona não é fácil, né? É um ciclo de treinamentos, como você disse, bem grande, até comprometido de uma forma por causa de lesão, tá? Mas você conseguiu ainda manter essa questão da atividade física. Como que é a atividade física e o aproveitamento que ela te dá para a sua advocacia? O que você percebe como pessoa e como profissional que a atividade física te ajuda? É difícil na nossa rotina do dia a dia encontrar uma janela na agenda para treinar. Não te digo que é fácil. Mas quando a gente encontra esse momento, ela te traz tanto aprendizado e você começa a aproveitar o que você trabalha na sua mente. Todos os desafios de um treino. É difícil e você tem que persistir. Te torna muito mais resiliente. Preguiça, né? Só a preguiça. A preguiça. É difícil começar. E aí você treina o seu cérebro aos desafios do dia a dia. E você percebe o que eu pude aprender, né, ao longo desse tempo todo. Eu corro já desde que meu filho mais velho nasceu, né? Faz 12 anos. Torna a gente meio casca de ferida, sabe? Você aprende tanto a sentir aquela dor e persistir e continuar. Resiliência, né? Resiliência. Aí você fala, poxa, passo a enxergar as coisas de uma maneira mais leve. Porque você trabalha a sua mente. Fora que você cria rotina. E aí você tem que comer direito, você tem que tentar dormir melhor. Você fica muito mais produtivo, porque você tem que aproveitar o seu tempo de maneira muito otimizada. Gera mais objetividade? Muito, muito. A maternidade também. Também? Também. Foi o primeiro... Praticidade, né? Porque, assim, o tempo é igual para todo mundo. Igual. Né? As mesmas 24 horas que eu tenho, você tem. Só que, é claro, você tá acumulando né, a função de mãe, esposa, advogada e atleta, né? Dentro das mesmas 24 horas que eu tenho as minhas atividades também. Né? Então isso é uma complexidade que você precisa administrar bem e precisa gerar objetividade, porque não pode... É aquela questão dos pratos que não podem cair, né? O que me ensinou, né? No começo, assim, eu sou bem determinada, é muito Caxias, assim, sabe? Mas eu aprendi ao longo do tempo que a gente não consegue fazer tudo perfeito sempre. A gente não é perfeito. Mas precisa fazer, né? Precisa fazer. E tem dia que não dá pra fazer o treino inteiro. Mas dá pra fazer meia hora. E tudo bem, né? E tá tudo bem. Então, assim, antes feito do que perfeito, sabe? Então eu aprendi isso, assim. Às vezes o ciclo, ele não vai ser completo, com todos os treinos cumpridos, sem nenhum percalço. Tem dia que você não vai treinar, tem dia que você vai ter que acompanhar seu filho, ou que você não vai estar legal, que você tá cansado, tá indisposto, ou tem um compromisso do escritório. Tá tudo bem, porque no outro dia você vai fazer. E a soma de todos esses dias mais feitos do que não feitos,
que te traz um resultado melhor. É a constância. Aliás, é a tal da constância. Na parte final do nosso episódio anterior, que eu já falo, vai ver, porque tá imperdível. Você até falou do livro que você tá lendo, né, no Clube do Livro, tal, já deve ter acabado, né, tal. E aí você falou justamente de ser melhor, ser a sua melhor versão sempre, buscar sempre atuar da melhor forma a cada dia, ainda que o seu melhor não seja o melhor que você tem na plenitude, porque nem todo mundo tá na plenitude todo dia, o dia inteiro, né? Eu procuro sempre olhar o lado positivo de tudo, mas isso é uma visão que eu tenho, porque nunca vai ser 100%. Então vamos tentar ver o que é melhor daquilo. Sim. O que do ruim é bom. E aí a gente segue a vida. É fazer do limão uma limonada, né? Aí a gente tem... E assim, eu acho que é importante a gente até começar o episódio com isso, Ellen, porque muitas vezes as pessoas olham... as pessoas que estão em destaque, você no campo das incorporações imobiliárias fala, nossa, é uma advogada bem-sucedida, professora, palestrante, tal, tem tantos atributos, e fala assim, mas peraí, o que está dando suporte para ela? O que faz com que ela tenha essa aptidão de estar nesse nível agora? E o que a gente evidencia, e com todos que já passaram por aqui, tenho certeza que todos que eu vou ter a oportunidade, o prazer de entrevistar, é aquela questão de ser algo que não é algo repentino, é algo construído ao longo de muito tempo. Então você deu aí a dica que, você começou a correr após o nascimento do seu filho, isso já tem 12 anos. Então, não é do nada. Você tá fazendo meia maratona. E claro que antes você também tem outras questões, obviamente, mas do ponto de vista da tua ápice profissional, do ponto de vista de professora, palestrante e advogada, você tem toda essa construção também por trás, né? Sim. O dia que eu tenho uma aula, é o dia que eu mais quero correr. Porque me libera a endorfina e eu fico mais ativa, mas assim, com a energia no ponto. Porque senão eu fico muito enérgica, porque eu sou muito agitada. E às vezes muita agitação faz com que a gente também perca a concentração e se perca nas próprias ideias. Sim. Então eu descarrego um pouco de energia e porque dá foco também, né? Isso é importante. Então, olha só. E eu treino sozinha, porque eu sigo planilha, não dá tempo de encontrar com ninguém. Sim. Mas você faz academia ou no próprio prédio? Então, eu sou moquense e eu treino no Juventus. Moca é moca, meu. Moca é moca, meu. Então, o Principado da Moca, né? Exatamente. Você sabe que a gente tem dialeto próprio, né? Tem, lógico. É um país, né? Com certeza. Eu moro pertinho do Juventus. Então, como eu corro muito cedo, eu procuro ir dentro do clube. Então, eu sigo tenho uma assessoria que libera planilha e eu corro dentro do clube. Em paralelo, claro, eu tenho uma planilha de fortalecimento que eu tento fazer no contraturno. No fim do dia, essa que eu mais furo. E é por isso que eu me lesionei e fui pra natação. A academia é chato. É chato. Nossa. Mas assim, quando não dá tempo, eu desço na academia mesmo. Eu detesto correr na esteira, mas quando é o que dá... correr na rua e correr na esteira é completamente diferente. Eu gosto muito de música, coloco meu fone de ouvido e eu me desligo. Que legal. E acaba sendo de uma certa forma, é uma terapia, né? É uma meditação ativa, né? Com certeza, você tá lá voando, literalmente, né? Então é saúde mental, porque também é importante falar sobre isso, né? A saúde mental, a saúde física, que interfere totalmente no trabalho, né? E eu acho que, em especial, a gente aprende a exercitar o presente, o momento presente. Então, é tão difícil, às vezes, aquele treino, que você não consegue pensar no que você fez antes e no que você vai fazer depois. Você precisa da concentração ali. Verdade. E a gente aprende a ficar no momento presente. Nos ajuda, né? Que maravilha. Você vê, por isso que eu acho que o Adnocast aqui, o objetivo nosso é ir além do direito apenas, tão somente porque, antes de mais nada, somos pessoas e estamos aqui para contribuir, claro, com conhecimento, que agora eu vou te explorar. Agora, vem Ellen, porque eu vou te explorar do ponto de vista do teu conhecimento, que é fantástico, interessantíssimo. E assim, quando a gente pensa na lei de registros públicos, né, no sistema registral, notarial, principalmente
a gente tem, claro, desde 73, né, com a Lei 6.015, que mudou completamente o sistema. Claro que a gente já está falando aí de 50 e poucos anos, né, 55, não, 52 anos, né, de vigência praticamente da Lei de Registros Públicos, mas a gente tem uma sistemática ainda que é meio confusa ainda, né, porque ainda tem transcrições, né? Isso aí parte daquela questão da maioria dos imóveis no Brasil estarem irregulares, né? Que isso vai afetar diretamente as incorporações ou não necessariamente as incorporações, né? Então eu queria saber, queria que você falasse sobre esse sistema de registro, transcrições, matrículas. Me conta aí, vamos enveredar por esse lado. Você sabe que o sistema registral é um queridinho, né? Então as advogadas que trabalham comigo falam, já sei, você vai falar de princípios de novo. Então, assim, a maior parte das palestras eu procuro falar porque acaba caindo nessas questões dos princípios registrados. Então, quando a gente fala de sistema registral, a gente tem que fazer uma remissão para lá atrás, para o descobrimento do Brasil. Então, quando a gente fala em descobrimento do Brasil, a gente tinha um sistema, a gente aproveitava o sistema português, né, praticamente. Só quando da sua independência, ali em 1822, é que a gente começou a ter um sistema um pouco mais individualizado, né? Mas a gente aproveitava boa parte. E aí começaram as titulações de posse, e aí veio a lei das hipotecas, pensando em garantia, até que chegou o sistema de transcrição, o sistema do registro geral. E o que era essa transcrição, né? É um ato declaratório, baseado nas pessoas e não no imóvel. Então eu chegava lá no cartório de notas, quer dizer, nessa época nem tinha, tá? Cartório de notas, mas vamos dar um passo atrás, na verdade. Declarava minha propriedade, a essa época era na igreja, então era o tal do registro do vigário. Então eles relatavam nos livros, eles que ficaram incumbidos aí da certificação de quem era o proprietário daquela área, até que chegaram a lei do registro geral e as transcrições com o Código Civil. E aí as propriedades totalmente declaratórias ainda, onde eu chegava no cartório de notas e declarava qual era o meu imóvel. Então por isso que a gente pega a transcrição com o Zé da Silva. Aí você segue reto, vai até a Palmeira. Aí vira direita. Nossa! A descrição dos imóveis são, assim, algo surreal, né? Por conta disso, né? Então eles declaravam. E aí por que se chama transcrição? Porque eles transcreviam a escritura no registro. Ela era transcrito que foi declarado no cartório de notas, então por isso que se chamou transcrição. Então o sistema veio dessa época, então começou lá atrás, de maneira muito sutil, com a identificação aí da propriedade, titulação de posse, divisão do que era área pública, área privada, até que chegou no sistema de registro geral. Então, assim, a princípio, a importância que se dava mais era para a pessoa titular do que para o próprio bem, né? Isso é interessante, porque isso repercute até hoje, sim, né? A nossa origem era com relação aos imóveis de titularidade daquela pessoa. E hoje, essa chave virou, né? Tanto é porque... E isso até justifica o fato de que uma transcrição poderia ter mais de um imóvel também, né? É isso. Então, se ela tinha um mesmo imóvel, dentro da mesma circunscrição imobiliária, daquela competência territorial, ela relatava todos aqueles imóveis naquela escritura e ficava A, B, C, D, vários imóveis na mesma transcrição. Assim serve também para parte. Então, às vezes não são vários imóveis, mas são parcelas de propriedade. Eu tenho eu tenho 1/4 do imóvel, né? Então, A, 1/4 do imóvel X. B, metade do imóvel Y. Tal. Só que aí vai ter uma outra transcrição da outra pessoa que vai ter o complemento das áreas. Tal. Cada transmissão de propriedade era transcrita. Uma transcrição para cá. Então, a pessoa se sobressaía sobre o imóvel. Isso. Então, nesse sistema, era muito confuso a identificação real do imóvel e de todos os desdobramentos que a propriedade gera. Né? Eu aprendi na escola do seu Moisés, que é o fundador do escritório, meu tio. Ele brinca, ele fala que os imóveis eles eram vendidos igual tecido. Então você ia lá, media, você não tinha respeito dos princípios e vendia essa parcela de propriedade para o outro. Ia lá, tirava o percentual da propriedade
e transmitir. Então não tinha o que a gente fala de disponibilidade quantitativa, né? E você vendia. Então por isso que hoje a gente tem a casinha que tem o corredor, que veio de um compromisso de venda e compra do titular da transcrição do fundo. Era muito comum esse tipo de situação. Eu preciso aumentar o quintal. Pegava o trecho diário, eu preciso aumentar minha garagem. Era muito simples. Era muito simples. Né? E aí a evolução para 6015, né? Qual foi a grande mudança que você percebe entre o sistema das transcrições e aí a partir da 6015 as matrículas? Com a vigência da 6015 surgiram uma série de princípios que passaram a nortear o sistema de registro como um todo, né? Em especial, o primeiro de todos, unitariedade matricial. Então acabou com essa história de vários imóveis no mesmo documento de propriedade. Então eu passo a ter um imóvel por matrícula. Quando que essa matrícula tem que ser aberta? Quando, ou por discricionário da própria serventia imobiliária, ou a requerimento da parte, mas quando ele deve fazer? No ato do primeiro ato de registro. Então, o imóvel está ali transcrito, por isso que nós temos imóveis transcritos até hoje. Então, o imóvel está ali transcrito. Não teve nenhum ato de movimentação, nenhum ato de transmissão de propriedade, por exemplo, a matrícula não precisa ser aberta. Mas ele deve abrir quando, de fato, chegar o primeiro ato de registro. Então, nós ainda temos muitos imóveis transcritos. Então, veio o princípio da unitariedade matricial. Além dele, a gente tem também, a gente falou um pouco no outro episódio, da especialidade objetiva. Então, eu passo a ter os imóveis de uma maneira como requisito, uma boa descrição. Onde que esse imóvel está no globo? Quem são meus confrontantes? Então, o que é um imóvel especializado? Ele tem medida de frente, ele tem as duas laterais, ele tem os fundos, ele tem área quadrada. Era muito comum o hábito do registrador, tanto de frente, tanto da frente aos fundos. Era óbvio que ele tinha a mesma medida de ambos os lados e que o fundo era igual à frente. Para eles era óbvio esse tipo de descrição. E eles não reproduziam. Hoje a gente entende que o imóvel perfeito é o que tem todo um retângulo, tem que ter 5 medidas, por exemplo. E eu preciso localizá-lo. Quem consegue, só pela leitura da matrícula, enxergar onde esse imóvel está individuado? Não. Então, ele veio para atender isso. Além disso, veio também a especialidade subjetiva. Não tinha o Zé da Silva? Não pode mais. E sobre essa questão, olha que interessante. Eu fiz o leilão uma vez. Aliás, na verdade, vou até readaptar aqui, porque eu advoguei por muitos anos para arrematantes. Né? Isso já tem o quê? Uns 17 anos que aconteceu. E um cliente meu arrematou um imóvel. E ele, ao arrematar esse imóvel, ele falou assim, olha, ele me contratou só depois da arrematação. Já vem, né? Já vem. E aí era uma transcrição. O objeto da penhora era um imóvel que estava transcrito no interior de São Paulo, na cidade de Valinhos. Tal. E aí eu fui lá ver o processo e tal, só que a transcrição, realmente, essa questão da identificação do imóvel é complexa, porque não estava muito bem definido. Só que quando eu fiz a análise dessa transcrição, o que eu observei? Que na mesma transcrição, ela fazia menção a uma parte do imóvel que tinha sido objeto de penhora, só que a avaliação recaiu sobre uma área maior. E que que era objeto de uma outra transcrição. E que a avaliação foi... Então, só para contextualizar visualmente, né, para ter essa ideia, imagina uma esquina em que tem uma área de garagens, né, o pessoal para o carro dentro da próprio terreno, e tem uma edificação com 4 lojas embaixo e 5 salas em cima. É uma esquininha comercial. Só que a transcrição se referia ao objeto da penhora só sobre a área da garagem. Só que no processo, quando foi avaliar e quando foi a leilão, olhou assim e falou assim, é a construção tal, foi descrito como um todo. E essa pessoa arrematou o todo. Então, olha como essa questão realmente E aí, a gente estava falando, foi isso há 18 anos atrás, com uma transcrição que originou a penhora. Né? Se fosse uma matrícula, né, já teria uma qualificação do imóvel, do objeto desse imóvel, muito melhor caracterizado, que é o que você está trazendo, né? Isso também serve para as pessoas, né?
Para a gente resolver aí homonímia ou quem é o real titular desse imóvel, também a gente precisa se atentar ao princípio da especialidade subjetiva. E aí, quando eu falo em perfeita identificação das partes, número de RG, CPF, se não tem RG, sua filiação, de maneira que eu consiga identificar aquele real proprietário, aquele real titular de direito real. Até porque não é a situação que nem eu, né? Se você vê meu nome em qualquer lugar, né, Capobinco? É assim. Difícil. Não é difícil, porque Geórgio José Elias Bernabé Alexandrides. Inconfundível. Sou eu. Agora, se você colocar Geórgios Alexandrides, que já é difícil. No Brasil eu sou o único, mas no mundo, na Grécia, tem vários Geórgios Alexandrides. Tem jogador de futebol, tem diretor de banco, tem professor, tal. Então, quer dizer, o nome, ele pode ser comum ou não, mas a gente precisa dessa, o que você está trazendo a qualificação subjetiva precisa ser muito bem definida, né? E sabe que quando a gente vai abrir matrícula de uma transcrição que tem que está prejudicada a especialidade subjetiva, muitas vezes a gente não tem elementos para amarrar, porque são pessoas falecidas, proprietários, sei lá, da década de 1920, a gente não acha. Muitas vezes a gente pede cópia do título do livro do título aquisitivo para tentar de alguma maneira comprovar se a família tem aquele documento daquela pessoa, para provar que ela foi a pessoa que transmitiu a propriedade pela assinatura. Porque você precisa ter de alguma forma, e aí, olha só, é um trabalho de investigação, né? Para identificar, o João da Silva é esse João da Silva. Como que eu provo? Com certeza. Assim, é bem complexo essa questão. Então a matrícula, pelo fato de nós termos para cada imóvel uma única matrícula, a sua descrição muito melhor caracterizada e também a especialidade, que é a especialidade objetiva e também a especialidade subjetiva com relação a essa pessoa. Vai dar uma segurança muito maior, né? Além disso, veio também a questão do atendimento da continuidade registrária. Então, antes, para que eu realizasse um estudo da cadeia dominial, eu preciso... Lembra que cada escritura é uma transcrição? Imagina quantas transcrições eram necessárias para que se comprovasse o histórico dos proprietários ao longo do tempo. E mais, existia um livro das inscrições. Então, todos os ônus eram inscritos. Separadamente. Então, hoje, a gente tem a continuidade registrária. Então, a gente fala que é uma grande corrente, né? Então, elas precisam estar conectadas. Um elo está amarrado ao outro. Então, quer seja com transmissão de propriedade, com mutações construtivas ao longo do tempo. Eu não posso averbar um empreendimento imobiliário, eu só tenho uma casinha lá naquela matrícula. O que eu preciso fazer? Promover a averbação de demolição dessa casinha, para depois averbar a construção daquele condomínio. Claro. Então, isso é continuidade registrária. Então, e muda completamente a realidade. E assim, eu acho que voltando ao fato de no Brasil nós termos uma quantidade absurda de irregularidade dos imóveis, que é oriundo até desse sistema anterior das transcrições, faz com que a gente tenha ainda hoje uma cultura, e eu acho que essa é uma falha muito grande na prática, que é de cultura mesmo da sociedade em não regularizar os imóveis, e esse princípio da continuidade, que é fantástico, repercute absurdamente, porque repercute no valor de mercado do bem, repercute na questão de viabilidade ou não da venda, né? Então, se um incorporador, e aí puxando o gancho com base nas incorporações, ele vai adquirir um imóvel, mas espera aí, não está no nome de quem está vendendo, então precisa regularizar tudo antes para poder depois realmente formalizar isso. Né? É uma complexidade. Né? Quando a gente fala em disponibilidade, eu falei da historinha lá do quintal, né? Então, como é que eu regularizo? Então, eu tenho que fazer um estudo, então eu pego aquela transcrição de área maior e vou montando um quebra-cabeça. A gente faz o que a gente chama de mosaico de registro. E checa o que sobrou à margem daquela transcrição. Porque quando eu for proceder com uma apuração de remanescente, eu preciso apurar toda a sobra. Então, a gente não fala em apuração de remanescente parcial, né? Eu preciso apurar tudo que sobrou. E aí a gente traz um outro princípio, que é a disponibilidade quantitativa. Quanto cabe? Qual era a disponibilidade daquele título? Tudo que eu destaquei, que eu fui vendendo, e quanto sobrou? Será que o que sobrou é o meu corredor? É o meu quintal?
Sim, é porque, assim, aí é uma questão fática, real. Uhum. O imóvel, ele não aumenta ou diminui do ponto de vista documental, ele é uma realidade, né? Então, se você tirou 100 metros quadrados de um imóvel por uma transcrição, aquele imóvel de 1.000 metros quadrados agora tem 900 para ser disposto em alguma outra forma, né? E aí a retificação de área é uma das formas da gente atender a especialidade objetiva, mas eu não posso extrapolar os limites do meu título. Então não adianta você pegar lá o que está lá no chão e medir. E agora minha área é um pouco maior e eu incorporo isso na minha matrícula. Não. Eu tenho que me atentar ao que a gente chama de intramuros. Então é o físico em consonância com os limites do título. Tá. Ó, e eu quero aproveitar, então, eu vou aproveitar a tua deixa para entrar num quadro que é interessantíssimo aqui do nosso Adnocast, que é o Vai dar registro? Ó, nesse quadro aqui, eu provoco, aliás, eu já provoquei, a Ellen já me trouxe aqui uma situação que ela acompanhou na prática deu registro, não deu, uma peculiaridade para a gente entender dentro agora desse cenário principiológico, das questões voltadas para o notário registral, se realmente era viável ou não o registro. E a história que ela me relatou aqui foi de uma família de idosos, né, já de pessoas idosas, Isso. que foi lá para o escritório dela e ela tinha o quê? A busca de um registro, elas queriam registrar uma escritura de doação que foi lavrada já há muito tempo, não? Então eles já eram idosos, a escritura de doação era dos avós já falecidos. E aí quando o documento foi ser analisado, foi evidenciado que não tinha dimensões, não tinha a especificidade objetiva, não estava de acordo com o que estava realmente no registro, né? A transcrição tinha sido desmontada, vamos chamar assim, né? Teve desfalque em razão de desapropriação. Conta aí, como que foi essa situação? Esse caso foi uma escola, né? Teve um pouco de tudo. Mas a pretensão era resolver a propriedade, registrar a doação, até porque eles já eram idosos e precisavam, depois estavam com receio de outras... Faltar, né? Enfim. E quando a gente foi ler a transcrição tinham vários imóveis, A, B, C e D. Quando a gente pegava a escritura de doação, tinham esses vários imóveis, mas descritos de maneira diversa do A, B, C e D e da transcrição. Então já começava por aí. Putz. Fora que, além disso, nessa transcrição, o D, por exemplo, era uma área de esquina muito maior e que, segundo o relato da família, sofreu desapropriação. Segundo relatos, né? Isso. E aí, o que a gente fez? No estudo dessa área, claro que a gente precisou de um assistente técnico aí, de uma empresa que faz essa parte de perícia e levantamento de área, que está acostumada a atuar com retificação. E eles entenderam na verdade, eram 2 transcrições de origem que compunham essa grande área maior. Dentro dessas 2 transcrições tiveram desapropriações para alargamento de viário, e os imóveis ali individuados no ABC, mas que também tinham uma descrição diversa. Então eu tinha transcrição com uma descrição, físico com uma descrição e escritura com outra descrição. Promovemos um trabalho de apuração de remanescente, porque eu tinha esse desfalque da desapropriação, com as 2 transcrições, porque não adiantava olhar só uma, porque estava parte em uma, parte na outra. Conseguimos proceder com a apuração de remanescente e a averbação. E tem um item dentro do 213 que fala, que foi quando a gente conseguiu resolver, quando eu tenho um título que foi lavrado de maneira anterior, de forma antecedente a essa retificação de área, mas que eu consiga identificar esse imóvel, amarrar, quer seja pela sua construção, por algum tipo de confrontação, às vezes confrontava com pessoa e eu consigo amarrar numa outra transcrição que era aquela pessoa, ele é passível de registro, mesmo com uma descrição diversa do procedimento de retificação de área que a gente acabou de fazer. Então aí conseguiu abrir a matrícula. Abriu a matrícula da apuração de remanescente e deu o registro. Que maravilha! Então assim, a complexidade real. Então assim, com base nisso, a gente vê que não é só o advogado, a advogada não tem uma aptidão de
entender tudo, Uhum. porque é uma situação fática Uhum. que extrapola só o documento, né? Não é só aquela transcrição. Você precisa, como você falou, precisou ter contratação de empresas para levantamento topográfico, Isso. não sei qual foi Uhum. exatamente o objeto desse estudo, mas para identificar, olha, aquela área de 10 mil metros quadrados, por exemplo, 3 mil foram desapropriadas para o sistema viário. Teve lá o ABC, fazia parte e tal. E aí foi identificando cada um deles, é isso? E estudo do processo de desapropriação, né? Porque não adianta só o que você pegar no chão, pegar o que tá no chão. Você tem que checar o que tá no título da Sim. desapropriação. Como é que foi esse processo? Eu tenho que ter uma compatibilidade do laudo pericial daquela desapropriação, porque a prefeitura, ela é ouvida no processo de retificação. Eu não posso desenhar o que Sim. tá no chão diverso do que ela desapropriou. E você tem que ir até o decreto desapropriatório para verificar tudo. E outra, o que eu estou imaginando aqui também é a dificuldade do acesso a essa documentação em razão do tempo. Porque essa rua foi a desapropriação para o surgimento dessa rua foi há 60, 70, 80. O tempo vai apagando a situação. E a gente bem sabe que para dizer que foi um processo não é assim, né? Quando acha. Aí acha, tem que digitalizar. Sim. Então, assim, nada é tão rápido. E quando essa família chegou, você imagina que sempre quando acontece esse tipo de situação, as pessoas chegam muito magoadas, né? Porque é o que ela tem de propriedade, e ela tem e não tem, porque o imóvel está fora de comércio, na prática, e já passaram por uma série de profissionais. Então, por ser uma área tão nichada, então a pessoa ela chega totalmente descrente, normalmente por indicação. Sim. E ela acha que você faz milagre. E assim, eu acho que você tocou acho que em pontos interessantíssimos por conta da dificuldade de atuação, dado o grau de especificidade, até porque a gente não tem muitas vezes a realidade de conhecimento que extrapola o direito. Então isso faz com que justamente você tenha situações em que o advogado por si só ele não consegue realmente atuar. É multidisciplinar. Então você já tem uma dificuldade de até capacitação, porque a faculdade não capacita, né? Não tem. Eu tive direito notarial e registral na faculdade. Mas é uma exceção à regra total. Porque hoje em dia os cursos de graduação não têm condições de gerar esse tipo de conhecimento. E mesmo que gerasse, não é o aprofundado que a prática exige. Né? Então fica uma lacuna gigantesca. Acaba que lá no escritório mesmo a gente forma profissional. E, além de tudo isso, tem um preconceito, né? Porque os estagiários saem da faculdade, estão na faculdade e vêm fazer entrevista com a gente e acham que não é jurídico. O que é essa atividade extrajudicial, né? Verdade. Eu vou aproveitar para fechar esse quadro, porque é muito interessante a qualificação do profissional na área notarial e registral, é muito específica. Mas, deu registro, acabou solucionando. A família ficou muito contente e a gente muito satisfeita. Apurou a área remanescente. Isso, apurou a área remanescente. Abriu a matrícula. Abriu a matrícula, registramos a escritura de doação. E hoje eles já estão negociando com o empreendedor. E valorizou muito. Absurdo. Que maravilha. Esse foi o nosso quadro Vai Dar Registro? Você vê, Ellen, como é importante essa compreensão do todo, essa complexidade que é para a gente conseguir enxergar o todo dentro da regularização que deve ser feita. E o que você trouxe dos princípios são muito atuantes nessa busca, né? Então, nesse caso, por exemplo, eu tinha quase que todos os princípios registrados juntos. Então, se a gente tiver uma boa observância dos princípios vigentes com a 6.015, muitos problemas estariam superados. E aí, aproveitando o gancho, você falou assim, você tem que treinar no escritório, porque realmente é habilidade que é adquirida. E adquirida com a prática e com... claro, a pessoa precisa estar aberta para receber esse tipo de conhecimento e precisa ter um viés de aplicabilidade disso daí. Agora, como que o advogado, a advogada,
ela tem essa busca de análise do documento para atendimento desses princípios, porque assim, quando se lê uma matrícula, primeiro que a gente já falou da deficiência da faculdade e tal, infelizmente tem profissionais que não conseguem interpretar uma matrícula adequadamente. Né, à luz dos princípios que são importantes. Quais são os cuidados, quais as cautelas que os advogados, as advogadas precisam ter? Pegou uma matrícula de imóvel, que princípios são aqueles... Porque o que ela vai realmente usar desses princípios? Eu sei que você vai falar que todos, né? Mas o que ela precisa realmente se ater para poder atuar na prática? O que eu acho que é importante, se já está matriculado, está um pouco mais fácil. Mas o que é muito comum... Vamos dar um exemplo aí de uma partilha. Acaba que fisicamente o IPTU está lançado de uma maneira diversa, que é muito comum na prática. Eles descrevem conforme o que consta do cadastro municipal. E aí eu já não tenho atendimento da especialidade, por exemplo. E aí essa partilha não dá registro. Quer dizer, em vez de partir da documentação registrária, né, da matrícula do imóvel, ou até da transcrição que seja, parte da definição, da descrição do imóvel da prefeitura. Porque assim, lá na prefeitura tem lá a área construída, mas na matrícula tem. Então, né, e por aí exemplo. vamos supor que aí o advogado foi cauteloso e descreveu igualzinho o terreno, igual a matrícula, mas colocou um prédio. E a matrícula não está verbada, mas no IPTU tá. E aí também não dá registro. Olha que interessante o cuidado que agora eu, como leiloeiro, acabo tendo. Quando eu estou fazendo leilão de um imóvel, e o imóvel, obviamente, é o objeto, porque às vezes são direitos, tá? Mas quando é um imóvel, eu vou ipsis literis descrever o que está no preâmbulo da matrícula. Inclusive com os erros que eventualmente existam, porque às vezes tem lá, até pela forma de redação antiga e tal, tudo, mas eu me atenho a exatamente o que está na matrícula. E aí eu tenho uma parte do edital do leilão que são os ônus, observações, que eu tenho uma liberdade de aí sim complementar informações. Aí eu coloco, conforme certidão de dados cadastrais da prefeitura, aí eu coloco... Você vai dar notícia. Eu vou complementando, mas o objeto do edital do leilão que vai repercutir no auto de arrematação, que vai repercutir na carta de arrematação, que vai ser levada a registro, ela tem que estar em similitude com a descrição que está na matrícula. Né? Então essa é uma importância. Assento registral. O assento registral. Isso para mim é muito importante. Então é muito comum. Então em atos societários que vão descrever o imóvel. Então fisicamente ele já está unificado. Só o endereço às vezes coloca. Ou fisicamente ele já está unificado, porque a utilização é uma só. Mas quando você pega, ele não é uma única matrícula, ele faz parte de duas. Então se você não promoveu a fusão de matrículas no cartório, você precisa descrever os dois títulos de maneira separada. Então é muito comum esse tipo de divergência. Então, em especial, ou a adequação, colocaram no título a adequação fática, ou tem mais de um título, ou colocaram que estava no cadastro do IPTU. Se a gente tiver o rigor da análise da matrícula, da análise dos atos de averbação dessa matrícula, dos atos de registro dessa matrícula, e aí sim, o atendimento de todos os princípios, a gente consegue registrar. Então assim, não basta só ler, tem que interpretar. E assim, quando você deu até um exemplo, o imóvel faticamente foi unificado, mas ele pertence a duas matrículas. Precisa estar lá no, qualquer que seja o ato que está sendo realizado, você deu o exemplo da partilha e tal, tem que estar lá, imóvel A, imóvel B. Isso. Nós pegamos um caso agora recentemente para analisar, não sei quantos 1000 hectares, uma área muito grande, tem várias escrituras lavradas, existem várias escrituras lavradas, elas não dão registro, eu não consigo alocar eles na transcrição de área maior. E o advogado da outra parte, enfim, e o proprietário, porque o proprietário sabe que a área é dele, sabe que a área tá lá, mas como eu não consigo registrar meu título? E aí bate lá no cartório, o cartório falou, eu não consigo aferir onde está esse imóvel. Se eu estou respeitando a disponibilidade quantitativa, se tem sobra na minha transcrição, se tem duplicidade, se tem sobreposição de título, vazio de registro.
Então, aí nesse caso a gente precisa do apoio de um técnico, um arquiteto, um engenheiro, para a construção do físico versus o registro. Sim. E assim, isso tudo vai repercutir na regularidade que vai ser o objeto principal, né? Porque você acaba tendo um imóvel que ele existe faticamente, mas juridicamente, documentalmente, ele ainda carece de situações. E o interessante sobre isso é que o registro imobiliário, ele é feito para todos. Então, e você destacou bem, eu sei que sou o proprietário, eu sei identificar o meu imóvel, eu sei que a partir daquela cerca não é mais meu, né, o imóvel. Mas como está seu título? Só que tem que estar lá para todo mundo. É o efeito erga omnes para todo mais mundo. Mais um efeitos do né, que é importantíssimo. E agora eu vou até aproveitar essa nossa situação para trazer um outro quadro dentro do nosso Adinocast, que é o Causos do Mundo Notarial e Registral. Historinha interessante que a nossa convidada, a Ellen Salomão, ela me adiantou aqui uma história, o que tem de história no direito notarial e registral. Aliás, esse quadro aqui, os causos, a gente poderia fazer episódio só de causos, né? Porque a gente conta, e são histórias que vão repercutir em resoluções, em soluções jurídicas. E nesse caso, que a doutora Ellen vai trazer para nós, é terreno, parceria pública, já começa, o grau de complexidade, tem de tudo aqui, né? Parceria público-privada, então na incorporação que foi realizada. Aí tem averbação de demolição, mas que não foram apresentados documentos. Tem, porque foi decisão judicial que determinou a averbação da demolição. Teve retificação diária, teve fusão de matrículas, teve incorporação de setores diversos, condominiais, de lojas, convenção que tinha até dicionário, um glossário para explicar como que o proprietário devia fazer a questão do sorteio, isso, aquilo. Quer dizer, uma complexidade gigantesca, comodato de parte de área para bombeiro. Me conta, que caso é esse? Isso é um caso emblemático, né? Fica ali na Cracolândia, do lado da Sala São Paulo. Uma região que já é tumultuada de alguma forma, né? Isso. E a gente teve a grata oportunidade de participar e de aprender nesse processo, né? Então, é uma incorporadora atuante no mercado. Os terrenos, eles eram da Fazenda do Estado. Então, careciam de ou registros de missão na posse, registros da expropriação. Muitos dos processos estavam em curso, já concluídos, mas não tinha expedição da carta de sentença. Então, teve todo esse trabalho em conjunto com o pessoal da Procuradoria ali da Fazenda do Estado. É uma incorporação onde existe a cláusula mandato, então o proprietário é o ente público e o particular segue com a incorporação. Então, tiveram todos esses atos, primeiro, de regularização da propriedade. Regularizada a propriedade porque para eu proceder à unificação eu preciso de um elemento que se chama homogeneidade de proprietários. Então, eu preciso que os imóveis estejam no nome do mesmo proprietário ou dos mesmos proprietários nos mesmos percentuais. Artigo 234 da 6.015. Então, eu precisava, para proceder a essa unificação, que todos os imóveis estivessem no nome da Fazenda do Estado. Então, era o requisito. Então, tiveram retificações de área, promovida por eles, unificação de todos esses terrenos, fusão dessas matrículas. E aí tinha uma série de construções muito antigas e que não tinha mais documento comprobatório, que já estavam demolidas. E aí foi promovida lá na Vara de Registros Públicos, na época quem decidiu foi a doutora Tânia, e aí acabou autorizando a prática do ato. Claro que tinha um conjunto probatório, né? Da região, os processos e tudo mais. Laudo, então, provavelmente. Exato, técnico. Né? E foi promovida a demolição, à margem dessa matrícula, aprovado o projeto da incorporação com uma área de fruição no meio, nesse mall. Então, o público dessas unidades é um público que se inscreveu previamente, com uma faixa de renda bem baixa, porque tem subsídio aí do governo. É uma questão social, É uma questão social. Então, eles passam por um crivo aí de avaliação, e muitos deles nunca moraram em condomínio. E aí, como que eles vão conhecer os termos específicos dessa convenção? Então, a gente estruturou uma convenção que tinha um glossário para explicar
todos aqueles termos, o que são os quórums e tudo mais, para Até facilitar. assembleia, a pessoa não sabe o que é uma assembleia. Não sabe o que é assembleia. E nós tivemos na Assembleia de Instalação. E foi muito interessante, porque tem um trabalho social muito grande por trás, dentro da parceria público-privada, tem um trabalho de assistente social, para que essas pessoas aprendam a conviver em sociedade, instruam essa assembleia de instalação. Como é que essa assembleia não sabem como se comportar, não sabem essa regra de convivência dentro do condomínio. O poder que eles têm em decidir as coisas. Exato. Foi uma convenção toda estruturada com esse olhar, e aí a advocacia estratégica, né, num produto específico. Imagina se eu faço uma convenção super rebuscada. Não. Para inglês ver, né? Sabe? E mais do que tudo, e aí nessa Assembleia de Instalação, nós fomos em uma das unidades, com um dos adquirentes. E foi um aprendizado muito grande, assim. Quando ele falou pra gente que era um sonho, e que ele não acreditava que tinha sido sorteado. Eu fico até arrepiada, porque agrega muito valor ao que a gente faz, sabe? Ele não acreditava que tinha sido sorteado, que ele não acreditava que aquilo era dele, ele achava que era trote, quando ele recebeu a ligação. Então foi muito, muito gratificante. E é o que eu tento falar todos os dias dentro de casa, sabe? Dentro do escritório. O que a gente faz tem um valor social tremendo. Então não é só sobre papel. É sobre mudar a vida das pessoas. Nunca foi, né? Nunca foi só sobre papel. E a gente traz um pouco de vida, né? Para aquela pressão maluca do mercado imobiliário. E porque, assim, aparentemente, parece que há uma certa visão deturbada de que imóvel é só para quem tem condições, para quem tem dinheiro, então é uma questão muito mais só econômica, né? Mas não, é uma questão de âmbito social primário, né? Primeiro, a gente não precisa nem partir da Constituição Federal para falar sobre dignidade humana, né? É o básico do básico. Né? Então isso é o valor dessa regularização e dessa potencialidade do poder público, que é uma função social, uma função estatal propriamente, de dar moradia, de garantir o acesso à habitação, com a parceria privada, que infelizmente a gente sabe que o Estado não consegue por si só promover o que ele deveria. Então é imprescindível ter esse tipo de parceria para poder viabilizar a habitação, a dignidade e tudo que vem decorrente, né? Eu digo que esse caso foi uma faculdade, né? Pessoal e de direito, porque de direito registral, porque teve de tudo aí nesse terreno. E teve até parte do bombeiro também? Teve, então tinha um pedaço do terreno que o bombeiro estava instalado e a gente precisou regrar na convenção que ele se utilizava, não dava para instituir servidão, mas a gente regrou como comodato a utilização dele, dentro da convenção de condomínio. Que interessante. Não, assim, eu acho que o direito é interessante porque ele proporciona soluções, ainda que por vias diversas. Porque nem você fala, comodato, ele acaba tendo uma questão de segurança diferente de uma servidão, porque a servidão é um direito real, né, sobre coisa alheia. Agora, o comodato, você está na parte contratual, diferenciada. Só que quando você coloca isso dentro de uma convenção, você dá um poder muito mais diferenciado do que simplesmente um contrato que a princípio poderia ser resolvido de uma forma mais simplória, né? Então você tem um arcabouço de segurança muito maior. Então, foi uma solução muito bem pensada também. E é tão sério, esse projeto foi tão bem estruturado, que você sabe que ele passa por auditoria, né? Então ele foi fiscalizado pela FIP, todas as etapas de entrega. Eu cheguei aí na FIP para mostrar e tal. Agora a gente tá e a verbação de construção foi parcial, porque ele é imenso. Sim, foram fases, né? Foram fases, então as averbações das torres residenciais, ela foi parcial e eles iam auditando. E, inclusive, ele gerou o prêmio Master Imobiliário. Olha, parabéns. Olha, isso eu acho que é uma consagração de você aproveitar o que você sabe. Porque, assim, eu acredito muito, Ellen, que todo profissional do direito, ele tem um aspecto de doação. Doação para a sociedade.
de alguma forma, qualquer que seja. E ainda, claro, o teu escritório foi contratado, obviamente e tal, mas você tem um quê a mais de doação, um quê a mais de se dedicar, de se entregar para um fim social que é maior do que qualquer tipo de recompensa financeira ou de qualquer outro tipo de situação. Né? É um propósito de vida, tapa né? na cara. Você chegar lá e assim, é uma lição de vida. É o que faz valer a pena, no final das contas. Faz valer a pena. Eu sei, eu faço e vale a pena. É isso. Assim, realmente é emocionante. E é notório o quanto você se emocionou. Eu fico porque passa um filme, sabe? Sim, é aquela reviver algo especial. Né? E esse realmente é uma parte. E a gente quer trazer isso nesse quadro, porque é muito mais do que só direito, é muito mais do que só um juridiquês, né? Exato. E obrigado por compartilhar esse caos muito interessante. E você vê como é importante ter esse quadro aqui do Causos do Mundo Notarial e Registral. Né? Pô, Ellen, olha, assim, tá sendo uma experiência muito interessante te entrevistar aqui, conversar com você, trazer as tuas experiências, mas ficou aquela pergunta no ar que a gente fez no início, que eu sei que a gente precisa de mais de horas aqui para poder escolher. Então, princípios importam, né? Muito, né? Se tiver um bom atendimento dos princípios registrários, olha quanta coisa a gente resolve. Verdade. Assim, é um caminho de... E sabe o que eu acho que é interessante? Isso é um problema, volto lá para a graduação, até mesmo pela imaturidade dos alunos, que é natural por conta da idade, da falta de experiência. Mas é a questão de que sempre que, ou grande parte das vezes que se analisa princípios na faculdade, se analisa de uma forma que não é o âmago do princípio. É de uma forma muito mais rasteira do que deveria ser. Né? Por exemplo, eu dou aula de direito do consumidor, que é a minha especialidade e tal, e na visão do direito do consumidor, eu tenho uma visão principiológica do direito do consumidor. Então, eu consigo explicar o direito do consumidor só com princípios, tudo, resolver como... E isso faz um paralelo muito grande com o direito notarial e registral, porque você consegue, tudo bem, tem regras, tem a lei de registros públicos, tem normas da corregedoria, quer dizer, normas de serviço, tem um arcabouço de regramento gigantesco, mas eles traduzem o que os princípios identificam. Então, se você não tivesse a regra, mas com a utilização do princípio, você consegue dar a mesma vazão. E eu acho que é interessante para o profissional que atua no notarial registral ter isso em mente para que, eventualmente, uma nota de exigência pode ser... Eu vou usar o nome de combatida, mas não é uma guerrilha aqui, mas é argumentada para ser superada com base nos princípios. Ou te digo mais, até entendida. Por quê? Absorvida, né? Absorvida. Aceita que dói menos, porque realmente tem razão. Porque a gente ouve muito que os registros são muito exigentes, né? Mas vamos entender a razão por que daquela exigência? Não, tem que ser. Tem que ser exigente. O porquê daquela exigência. E aí você começa a ver, não é que tá certo. Claro, salvo excessos porque, e tudo mais. e aí você tocou num ponto interessante, porque assim, tem o desejo, a vontade de praticar, de realizar o ato registrário, só que você tem o quê? Que observar os princípios e regras atinentes a ela. O fato de você querer não significa o poder de realizar. E nem sempre você vai conseguir absorver isso. Então, tem que também, o não tem que ser aceito, desde que, claro, tenha fundamento, tenha arcabouço para falar, não, realmente aqui nesse caso, ó, não cumpriu a especialidade subjetiva, mas, calma aí, tem elementos para superar? Porque a própria norma vai garantir a observância do princípio da especialidade subjetiva aliado a outros fatores. Como você disse, pegou lá o livro da transcrição para ver se a assinatura bate com algum outro registro e tal, né, para identificar. Então, tem soluções dentro da própria principiologia que é aplicada, né? E aí, por isso que eu procuro trazer os princípios na perspectiva do dia a dia. Não é porque senão fica tudo muito vago, mas quando você fala da matrícula, do caso concreto, fica mais fácil de você enxergar.
fica claro e evidente, assim, né? Fica notório, né? A importância e a segurança jurídica que decorre da observância de todos os princípios. Né? Ellen, olha só, a gente devia ficar falando aqui sobre princípios o dia inteiro e tal. E tem tantos outros. Tantas coisas. E ó, você pode ter certeza que você vai voltar aqui mais vezes, até para falar do teu livro quando lançar, tudo, com certeza. E agora, nessa parte final, eu quero te provocar, porque você sabe já, no episódio anterior eu já te provoquei, tudo. E aqui eu queria pegar da Ellen aqui, o que motiva a Ellen todos os dias? Fazer a diferença na vida das pessoas. Quer seja da minha família, quer seja das pessoas que trabalham comigo, desses projetos imobiliários, de uma maneira muito singela, tentar fazer alguma coisa diferente, sabe? Pensando em construir e fazer o maior número de pessoas felizes. Não, esse é um propósito fantástico. E você, olha, você já contou da tua evolução, né? Desde lá daquele momento que você teve uma indefinição da vida, que saiu de uma área a princípio que você pensava para ir para ser recepcionista numa área desconhecida, foi galgando, mudou completamente, se apaixonou e hoje você é uma sumidade, uma referência dentro do direito imobiliário, na área de incorporações. E aí você tem o quê? Ainda projeções futuras, né? E a Ellen daqui a 5 anos, daqui 10 anos, onde que ela vai estar? Difícil, mas quero continuar deixando história, sabe? Construindo um legado. Não me vejo parada, me vejo em movimento, assim, muito ativa, assim. Eu quero continuar um degrauzinho por vez, como foi a minha trajetória, e sempre tentando me modificar, aprender com os erros, com as minhas falhas, a gente é falho, né? Aprendendo com o dia a dia. E ó, além desse aprendizado todo e tal, você precisa ensinar muita coisa, né? Porque você tem conteúdo, tem um aspecto que a gente estava até conversando em off, a questão do teórico e prático, que são indissociáveis. Na prática a teoria é outra, mas a teoria tem que estar aliada à prática. Não dá para advogar no notarial e registral sem ter teoria, a base principiológica que hoje a gente conversou bastante, e a prática que se molda. Não é o princípio que se molda à prática, é a prática que se molda ao princípio para poder solucionar e poder dar vazão ao que realmente é o objeto do notarial e registral, né? Então, ó, você está intimada a fazer curso na Adnotária. Intimada, não tem escapatória, já pode apresentar o projeto, já está pré-aprovado já. É só, vamos já gravar aqui nos estúdios do Capobianco. Você quer fazer prova social, né? Já, aqui, ó, você quer curso da Ellen aqui, ó, incorporação imobiliária, curso completo. Já temos aqui, né, já dá para fazer até toda a perspectiva do curso já. Conteúdo programático, né, do curso de incorporação imobiliária, tal, ou qualquer outro curso que você queira, palestras, tudo. Fique à vontade, a Adnotária é uma extensão do que você pode atuar, com certeza. E eu queria aqui, você falou do Clube do Livro, né, no episódio passado, tal. Eu quero aproveitar e explorar mais isso daí, porque se você está num clube, você tem uma recorrência de leitura, tal. Então, você já tinha falado de um livro que você está lendo, né, já deve ter concluído a essa altura. E me dá uma outra dica de livro que a gente pode deixar, porque você falou que o objetivo do clube que você participa é crescimento pessoal, profissional, né? Então, eu acho que é muito interessante trazer essa Eu tô na segunda edição do clube, ele já teve uma primeira turma, e agora eu renovei, tô na segunda. Mas na primeira turma teve um livro que me marcou muito, que chama Padrões de Alta Performance. É um livro do Napoleão Hill, tem alguns comentários do Joel J nesse livro, e ele fala que nós somos uma mente num corpo, e que no final da história, tudo que partir da mente, se a gente tiver domínio dos nossos pensamentos, se a gente vigiar nosso padrão de pensamento e projetar no corpo, você só tem rumo ao sucesso, você só tem a brilhar. Quer dizer, a mente é tudo. Tudo. Eu adorei, assim, fantástico. E ele, inclusive, te dá algumas lições. Na primeira semana, faça isso. Fala, não antecipe o livro, volte
E com o preço que você vai ver, não tem como dar erro. Você só vai pensar positivo, você não vai procrastinar. Crie um protocolo, seja rígido com a rotina. Porque, Ellen, a gente tem um grande problema que é, hoje em dia, a internet, o celular. É muito fácil, é muito até prazeroso não fazer nada ou se desviar Rolar, né? das coisas, né? Ou arrasta pra cima lá, né? E ficar vendo isso, aquilo. Horas e horas as pessoas perdem. Nem se dão conta. Nem se dão conta. E assim, a vida tá passando, né? É claro que a gente não vai ser xiita a ponto de falar assim, não, você só pode trabalhar, não é isso. Você tem que ter lazer, tem tudo. Mas você precisa ter, o que você falou, a disciplina disso tudo, né? E esse livro traz uma série de dicas, assim. Então, ele fala pra você escolher um objetivo, qualquer que seja o seu objetivo, independente. E traça um plano. Traça um plano estruturado. Pense num propósito definido. E eu não tô falando não precisa ser grandes propósitos. Pense num propósito definido e siga o seu plano. Pode ser fazer aquela corrida da meia maratona na Argentina. Pode ser, eu quero fazer um almoço com uma receita diferente. Tanto faz o propósito, mas seja rígido com as suas escolhas. Ellen, olha, quero te agradecer muito. Daria para ficar falando, conversando com você muito mais tempo. E olha só, eu quero realmente muito te agradecer pela presença, pela disponibilidade, deixar de notar e de portas abertas para você, para os cursos que você virá fazer, para outras questões. Você já participou do Papo Acadêmico também com o Kikunaga, né? Ainda vai ter. Vai ter ainda. No dia 18. No dia 18. Não, dia 17, desculpa. Dia 17. Tá? Também tem coisas na OAB também que você está participando, lá na Vila Prudente, né, palestra, tudo. Então, assim, ó, eu quero que você tenha realmente... eu acho que você precisa ter abertura para falar, você tem lugar de fala, você tem conhecimento, você tem condições e só vai, como você falou lá para a Ellen lá de anos atrás, só vai, não é isso? Obrigado mesmo pela participação. Muito obrigada. Pessoal, olha só, é isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Mas antes de encerrar, vai lá na Adnotare, no site da Adnotare, seja associado, seja associada, www.adnotare.org.br. Você só tem a ganhar benefícios incríveis. E ó, a anuidade é baratinha, vale muito a pena pelos benefícios para sua advocacia ser mais assertiva e com isso ser muito mais lucrativa. E é claro, não nos segue ainda nas redes sociais, lá no Instagram. Entra lá em @adnotare, segue e veja tudo que a gente pode oferecer para você. E ó, cursos interessantíssimos para que você possa ter aplicabilidade prática na sua advocacia, no notarial e registral, no imobiliário em geral. Então, vem com a gente e quer ver os outros episódios? Entra aí no YouTube, vê todos os episódios anteriores, tal. Surfa aí nos nossos conteúdos a qualquer dia e horário e tenha esses benefícios que nós queremos proporcionar para vocês. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço!